Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. Olá pessoal, tudo bom? Vamos continuar falando sobre sentença. Não esqueçam de acompanhar essa aula com base numa nota de aula que está no Unifor Online, ok? Tá lá, estágio aplicação da pena. No nosso último encontro, eu mostrei para vocês que, em caso de sentença condenatória, é necessário que a sentença que condena seja fundamentada, como fundamentada também seja a fixação da pena. Ou seja, uma sentença condenatória, ela acaba sendo muito mais trabalhosa, porque fundamenta-se tanto a condenação, ou seja, o juiz deve colocar na sentença os motivos que ensejaram a condenação na sua ótica, como ele deve, no segundo momento, explicar, fundamentar, esclarecer o motivo pelo qual ele fixou aquela pena. Bom, como eu disse, em alguns dos nossos encontros presenciais, essa pena não é escolhida de maneira aleatória, nada disso. O próprio Código de Processo Penal, de maneira muito precisa, estabelece como essa pena deverá ser fixada. Aliás, é o artigo 68 do Código Penal que cria balizas para a aplicação da pena, e eu vou ler aqui com vocês. Artigo 68. A pena base será fixada atendendo ao critério do artigo 59 deste Código. Estamos falando do Código Penal. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Por último, as causas de diminuição e de aumento da pena. Vejam, pessoal, que o Código Penal, no artigo 68, estabeleceu um critério trifásico. Primeiro, aplica-se a pena base, levando-se em consideração o artigo 59, as circunstâncias previstas no artigo 59. Em seguida, num segundo momento, aplica-se as agravantes e atenuantes. O Código Penal fala primeiro em atenuante e depois agravante, mas doutrina e jurisprudência entendem que primeiro analisa-se a possibilidade de algum agravante e só por último atenuante. E da mesma forma, as causas de diminuição e aumento de pena, que são as majorantes e minorantes. Da mesma forma que acontece com as agravantes e atenuantes, primeiro analisa-se a possibilidade das majorantes, as causas especiais de aumento, e por último as minorantes, ou seja, fazendo o contrário do que diz a ordem do Código Penal no artigo 68, certo? Primeiro, então, vamos ver quais são as circunstâncias que deverão ser levadas em consideração para aplicação, para fixação da pena base. Tá? Lá no artigo 59 está expressamente escrito o seguinte: o juiz, atendendo à culpabilidade. Voltando aqui, eu vou explicar. O artigo 59 ele estabelece ele cria uma série de circunstâncias, chamadas de circunstâncias judiciais, que o magistrado deve levar em consideração para fixar a pena base. O que é a pena base? É aquela pena entre um mínimo e um máximo. Por exemplo, homicídio simples, pena de 6 a 20. A pena base, a primeira pena a ser aplicada, a ser fixada, quando o juiz vê que a pessoa foi condenada, certo? Mas, repito, nem essa pena base ele aplica de maneira aleatória. Ele tem diretrizes, balizas a seguir. E as balizas são justamente aquelas circunstâncias expressamente previstas no 59 do Código Penal, certo? Então, para aplicar a pena base, na primeira fase da aplicação da pena, o juiz leva em consideração as circunstâncias judiciais previstas nesse 59. E está lá. E esse artigo, aliás, aponta algumas circunstâncias, 8 circunstâncias que o juiz deverá levar em consideração. Se essas circunstâncias existem, o juiz sai do mínimo em direção ao máximo. Se elas não existem, o juiz fica próximo ao mínimo ou no mínimo, certo? Então, o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes,
à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente, para reprovação e prevenção do crime. Repetindo, essas 8 circunstâncias devem orientar o magistrado quando do momento da fixação da pena base. Volto a dizer, a culpabilidade intensa, ele está autorizado a colocar uma pena acima do mínimo. Há também antecedentes contra o agente que foi condenado, a sua conduta social é inapropriada, assim como a sua personalidade, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime. Se essas circunstâncias iniciais forem negativas, o juiz sai do mínimo em direção ao máximo. Mas se todas essas circunstâncias forem positivas para o condenado, o magistrado deve fixar a pena no seu mínimo legal. Ou seja, para aumentar um dia sequer da pena base, o magistrado precisa encontrar uma dessas circunstâncias. É nisso que consiste a fundamentação da pena. Tá entendendo? Ele explicitar quais são as razões existentes, mais uma vez, nos autos que autorizam uma pena acima do mínimo. Pois bem, então estabelecida a pena base, né, o juiz passa para a segunda fase. Como eu disse, o Código Penal, no 68, manda analisar primeiro as atenuantes e depois as agravantes. Doutrina e jurisprudência dizem que é primeiro agravante e depois atenuante. Por quê? Porque quando você atenua depois de agravar, é mais benéfico para o réu. Não é isso? No caso do réu condenado. E que circunstâncias agravantes são essas? Nós estamos falando primeiro das agravantes. Bem, as circunstâncias agravantes são aquelas previstas expressamente no artigo 61 do Código Penal. Está lá. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constitui ou qualifica o crime. Aí vem reincidência, ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou torpe. Vejam só. O motivo fútil ou torpe só será utilizado como agravante quando ele não qualificar o crime. Ou seja, se o réu já foi condenado por homicídio qualificado pelo motivo fútil, a pena deixa de ser de 6 a 20 para ser de 12 a 30. Ou seja, só por causa do motivo fútil, o crime deixou de ser homicídio simples, de pena mínima 6 anos, e passou para ser 12. Então não tem sentido você utilizar a mesma circunstância que qualificou o crime e dobrou a pena mínima para depois utilizá-la como circunstância agravante. Isso não pode, porque seria o bis in idem, ou seja, aplicar para o mesmo fato a mais de uma punição. Né? Para facilitar ou assegurar a execução, ocultação ou impunidade ou vantagem de outro crime, a traição de emboscada ou mediante dissimulação, com emprego de veneno, essas circunstâncias, no homicídio pelo menos, elas já são qualificadoras. Se não qualificar o crime, você pode utilizar como agravante. Contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge é motivo para agravar a pena. Com abuso de autoridade, com abuso de poder ou violação de dever inerente ao cargo, contra criança maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida, quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade, em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido, em estado de embriaguez pré-ordenada. Vejam, pessoal, que essas circunstâncias, se não qualificam o crime, o juiz, depois de fixar a pena base, pode levar em consideração para agravar a pena. E não termina por aí, não. O artigo 62 traz também alguns agravantes. A pena será ainda agravada em relação ao agente que promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes, coage ou induz outrem à execução material do crime,
instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal, executa o crime ou nele participa mediante paga ou promessa de recompensa, certo? Então esse é o primeiro momento da segunda fase. Existe alguma dessas agravantes? Existe. O juiz pode aumentar a pena base. Veja, pessoal, que as circunstâncias utilizadas para aumentar a pena base não podem ser utilizadas para agravar a pena, porque seria bis e idem. Ou a coisa agrava, ou então ela aumenta a pena base, ok? Não pode utilizar as mesmas circunstâncias, as mesmas razões para primeiro aumentar a pena base e depois para agravar a pena. Seria, volto a dizer, o chamado bis e idem. Outra coisa, é necessário que o juiz encontre elementos concretos nos autos de que isso existiu. Ele não pode tirar naturalmente da sua cabeça. Enfim, depois desse primeiro momento da segunda fase, ele passa para o segundo momento, que é das circunstâncias atenuantes. Lembre, pessoal, que as circunstâncias atenuantes, elas estão no artigo 65 do Código Penal, 65 e 66. São circunstâncias que sempre atenuam a pena: ser o agente menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 anos, né? Se ele cometeu o crime, ele tinha menos de 21 anos, ele recebe essa atenuante. Se ele, no momento, também tinha mais de 70 anos de idade, ele também terá essa atenuante. Lembrando que é menos de 21 anos na data do fato ou maior de 70 no momento da sentença. O desconhecimento da lei, lembre que o desconhecimento da lei não faz com que a pessoa possa desrespeitá-la, mas atenua a pena. Ter o agente cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral, procurado por sua espontânea vontade e com eficiência logo após o crime evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, do crime, ou ter antes do julgamento reparado o dano, cometido o crime sob coação a que podia resistir ou em cumprimento de ordem de autoridade superior ou sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Vejam, pessoal, que se essa circunstância for uma minorante, no caso do homicídio qualificado, do homicídio privilegiado, que a pessoa comete o crime mediante provocação, logo após injusta provocação e tudo mais e tal, essa circunstância não pode ser utilizada na atenuante e depois na minorante, não. Ou usa no momento ou no outro, Ter confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime, ou ter cometido o crime sob influência de multidão em tumulto, se não o provocou. Lembrem-se, essas circunstâncias que eu acabei de ler, elas atenuam a pena, ok? E o artigo 66 traz uma circunstância bem genérica, bem aberta. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Veja, pessoal, é muito importante o juiz também identificar de forma concreta a existência dessas circunstâncias para atenuar a pena. Ele não pode também tirar da cabeça. Portanto, nós já vimos aí a primeira fase, que é a da fixação da pena base, que leva em consideração o 59. A segunda fase, que são as agravantes e as atenuantes, expressamente previstas nos artigos 61 e 62, as agravantes, e 65 e 66, as atenuantes. E a gente passa para a terceira fase, que é para as circunstâncias especiais de aumento e de diminuição de pena. Volto a dizer, as circunstâncias especiais de aumento são chamadas de majorantes e as circunstâncias especiais de diminuição são chamadas de minorantes, certo? Ao contrário do que acontece com as agravantes e as minorantes, as circunstâncias que ensejam as majorantes e as minorantes não estão num artigo específico, elas estão espalhadas pelo Código Penal.
certo? E como é que a gente identifica uma circunstância majorante ou minorante? São aquelas circunstâncias, pessoal, circunstâncias que permitem o aumento ou a diminuição da pena através de uma fração. Por exemplo, a tentativa pune-se com a pena do crime consumado diminuído de uma fração. Essa fração, que é de 2/3 a 1/6, salvo engano, é justamente a minorante. Por exemplo, crime praticado contra o poder público, tem uma majorante, salvo engano, 1/3. Essa daí é uma majorante, porque aumenta a pena em forma de fração. Isso não acontece com as agravantes e as atenuantes. O juiz pode, eventualmente, dar um valor para determinado agravante e um valor distinto para determinado atenuante. As agravantes e as atenuantes, elas não vêm com valor de pena prefixado, não vêm fixado através de fração. O que acontece com as majorantes, as circunstâncias especiais de aumento, e as minorantes, circunstâncias especiais de diminuição. Volto a dizer, elas estão espalhadas pelo Código Penal. Elas estão a tentativa lá no artigo, salvo engano, 14, crime praticado contra o poder público em outro artigo, enfim, toda vida que você se deparar com uma fração aumentando ou diminuindo a pena, nós estamos falando aí de majorante e minorante. Vejam, pessoal, que essas circunstâncias elas têm que ser identificadas de maneira precisa e com elementos existentes nos autos. Aliás, qualquer aumento ou qualquer diminuição de pena, o juiz tem que fazer de maneira fundamentada. O que significa isso? Ele precisa identificar nos autos do processo, onde está a informação concreta daquela circunstância, o fato concreto que enseja aquela circunstância. Por exemplo, tem que provar que a pessoa tem menor de 21 anos de idade. Ele tem que ir lá nos autos e ver o crime foi praticado que dia, no dia tal. Nesse dia a pessoa tinha quantos anos? Tinha menos de 21, evidentemente mais de 18. Ele aplica a circunstância, ou seja, ele tem que provar, ele tem que retirar dos autos. Ele foi ao juiz e confessou a prática do crime. Identifica onde é que houve a confissão ao juiz ou ao delegado de polícia e ele pode utilizar como circunstância atenuante da pena. Portanto, não é feito de maneira aleatória. A aplicação da pena, a fixação da pena é feita de maneira fundamentada. Qualquer motivo para aumentar tem que estar diretamente identificado. Lembre-se, identificado com base em elementos existentes nos autos, porque o que não está nos autos não está no mundo. Ok? Uma aula prática sobre a aplicação da pena. Evidentemente que existem outras informações que vocês poderão acompanhar na nota de aula que eu disponibilizei no Unifor Online. Beleza?